Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Qual vai ser o nosso tema hoje? Um ovo decente. O que a religião quer que você seja? Um ovo decente. Eu vou fazer uma citação de C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia. Ou você viu o filme, ou você leu o livro. C.S. Lewis disse o seguinte: quando Cristo disse, sede perfeitos, ele quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer que temos que entrar no tratamento completo. Pode ser duro para um ovo se transformar em um pássaro. Seria uma visão muito divertida e muito difícil. Tentar voar enquanto ainda se é um ovo. Hoje, nós somos como ovos. Mas você não pode se contentar em ser um ovo comum, mesmo que você seja um ovo decente. Ou a sua casca se rompe, ou você apodrece. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. É o livro que eu recomendo você ler. Então, o que a religião quer fazer com você? Que você seja um ovo decente. Que ovo? Não xinga, não vai para a balada, vai para o culto, é um bom dizimista, é um bom ofertante. Tudo lícito, tudo necessário. Mas Jesus não quer decência, Jesus quer muito mais que isso. Jesus não quer simplesmente que você seja evangélico, Jesus quer mais que isso. Jesus não quer que você seja apenas moral. Moralidade é bom. Moralidade apenas os fariseus tinham e foram repreendidos por Jesus. Jesus quer mais. A Bíblia diz que o Espírito de Deus arde em ciúmes por nós. Ele quer mais. Jesus não foi para a cruz para ter um sofrimento danado para você ser um evangélico. Você pode mais. E Ele quer mais. Quando você fala em fracasso, historicamente, você fala em grupo. Quando você fala em sucesso, você fala em indivíduos. Porque a maioria se contentou em ser um ovo decente. Porque o ovo decente vai para o céu. Mas o ovo que entende que é um ovo momentâneo para se tornar um pássaro, ele faz a história. Eu gosto desse silêncio. É sinal que você está pensando. Jesus quer mais. O ID do Senhor, a grande comissão, ela foi confundida por nós, porque a gente acha que o Senhor só deseja que a gente vá e faça alguma coisa. Mas o grande poder daquele texto que está em Mateus capítulo 28 é que a grande comissão não é você ir, por exemplo, numa favela levar uma cesta básica. O texto diz, ensinando-os a guardar tudo que eu vos ensinei. Então, a evangelização não é ir dar a cesta básica. A evangelização é fazer alguma coisa depois de ter dado a cesta básica. Então, assim como você foi educado para a justiça do reino, você vai educar as pessoas à cultura do reino. Qual é o nosso grande problema? Por isso que eu gosto de todos esses assuntos, eu gosto de me envolver com filosofia, com política, com arte. Eu gosto de me intrometer na cidade. Porque o Evangelho de Jesus é uma resposta adequada a qualquer situação que a gente possa enfrentar lá fora. E a gente não está incomodando. Irmão, olha só.
No vídeo que eu gravei hoje, eu falei, Jesus Cristo disse que não poderia nos acender e nos esconder. Ele diz, não tem como acender uma luz e colocar ela debaixo da cama. Tem que colocar ela no meio da sala para ela iluminar de maneira adequada. Ele diz, olha, vocês são o sal da terra. Você já percebeu que Jesus é intencional em tudo aquilo que diz? Você já prestou atenção em todas as propriedades que o sal pode ter? Deixa eu falar algo para você, gente. O sal, ele é intrometido. O sal, ele não pede licença. Olha só, hoje no Brasil nós somos mais de 210 milhões de brasileiros, ok? Quem aqui sabe cozinhar feijão? Levanta a mão para mim. Bastante gente, ó, aleluia. Você sabe cozinhar feijão? Quanto de sal você usa por 1 quilo de feijão? E na hora de refogar, você coloca quanto de sal? Uhum. 1 colher. Olha só, é 1 quilo de feijão. E proporcional a 1 quilo de feijão, 1 colher de sal. Ok? As pesquisas dizem que nós somos 42 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, para 210 milhões de habitantes. Irmão, a gente já tem sal para estragar o almoço. Porque se cada cristão se responsabilizasse por um cidadão, zerou o Brasil, tem que ir para outro continente. Mas por que essa conta não está fechada? Porque a gente não está entendendo a educação do reino de Deus, está se contentando de ser um ovo decente, ser um ovo que vai para o céu e não está rompendo a casca, não está se tornando um pássaro, não está voando e o outro não está vendo você voar, portanto não se interessa pela sua fé. A sua fé não é atraente, não é que você tem que ser amado por todos, mas se você é odiado por todos, também tem alguma coisa errada. Jesus não foi amado por todos, mas também não foi odiado por todos. Então a igreja brasileira tem sal para estragar a comida e exportar sal. Mas nós precisamos da Lava Jato para falar de justiça. Então, também tem alguma coisa em nós que ainda não foi manifesta. É que a gente só está contente da nossa passagem para o céu. Estou salvo. Aí não se preocupa com mais nada. Não se preocupa em salvar a cidade. Não se preocupa em fazer a diferença. Não se preocupa com a salvação de quem está do lado. Por exemplo, você quer um exemplo que eu estou certo? Quando você peca, você não pensa que você está impedindo alguém de olhar para você e ser salvo. Você está pensando na sua salvação. Misericórdia, meu Deus. Quem aqui peca e chora dizendo, meu Deus, em pecado eu não posso ser usado para a salvação de alguém? Quase ninguém. Tomara que aqui não seja assim. Em Brasília é. O cara peca e pensa em si. Então o cristão está fazendo a jornada dele sem entender a responsabilidade que ele deveria ter. Infelizmente isso, um ovo que não entendeu o seu propósito, ao não romper, apodrece. Porque Jesus fala, quando ele fala do sal, que somos sal, ele no final diz, gente, tem 2 tipos de perseguição. Vão perseguir vocês como me perseguiu. Vai perseguir você, mas você dá fruto. Mas tem um segundo tipo de perseguição, que é a perseguição pela inutilidade. Ele diz, se o sal perder o sabor, para que ele serve? Aí Jesus responde no texto, para ser lançado fora e pisado pelos homens. A nossa fé é muito bela, irmão. C.S. Lewis era um ateu. Não sei se você conhece a história dele. Esse homem se converteu intelectualmente primeiro, antes de se converter espiritualmente. Quem cooperou com a sua salvação, sabe quem foi? Seus amigos de academia, intelectuais ao nível dele.
Por exemplo, ele conheceu um católico fervoroso, piedoso, quase um crente, chamado Tolkien. Você já leu os livros ou assistiu os filmes? Um cristão piedoso. E para C.S. Lewis disse, cara, o cara não pode ser crente e inteligente. Mas Tolkien era crente e inteligente. E ia quebrando os argumentos de C.S. Lewis. Tem um livro dele, uma biografia chamado Mais Relutante dos Convertidos. Ele diz, no dia que eu me rendi ao Senhor de joelhos, eu estava intelectualmente convencido de que o Evangelho era uma mitologia verdadeira. Porque no ateísmo dele, ele diz, o Evangelho é uma mitologia. Ele diz, no dia da minha conversão, eu estava convicto de que o Evangelho era uma mitologia verdadeira. Ele continuava duvidando. Mas ele disse, intelectualmente me convenceu. Porque homens entenderam que podiam brilhar para a glória de Deus fora da igreja. Eles podiam influenciar, eles podiam fazer a diferença. Pega a obra desses dois homens, pega os próprios filmes complexos e a leitura complexa de Tolkien e veja que cada tipo de personagem, cada elemento, cada componente de sua obra é evangelho. Fala sobre anjos, demônios, homens, Deus e o diabo. Então você pode ser útil para Deus na igreja e em nome da igreja. É aqui que está uma grande diferença, principalmente quando a gente pode pensar música. Existe música da igreja, existe música para a igreja. A música para a igreja é a música que nós cantamos e louvamos ao Senhor. A música da igreja são pessoas que vão dominar a cultura em nome do Evangelho, com os valores do Evangelho, com a cosmovisão do Evangelho. Então, por exemplo, política. A gente não é partidário, nem proselitista, nem ideológico. Mas se a gente pensar o simples fato que política é a ciência que regula a nossa vivência social, Jesus é um líder político. Jesus está construindo uma cidade. Então, para toda cidade há uma cosmovisão. A gente não pode ensinar o povo de Deus a fazer partidarismo, mas a gente tem que ensinar o povo de Deus, biblicamente, a fazer política para a glória de Deus. Se eu pegar o carinha com 15 anos na igreja, que tem vocação política, e falar para ele o seguinte, ei, você, como político, é o maior pastor da cidade. Sabe quem é o maior pastor da cidade? Não é o pastor Jorge, não é o pastor Márcio, não é o pastor Jeremias, é o governador. Mas como ele não entende, ele fere seu rebanho. Mas se eu pegar o carinha de 15 anos na igreja e falar, ei, você tem vocação política? Tenho. Busque o cargo mais alto. Quanto mais alto você chegar, mais você vai ser o maior pastor da cidade. Aí eu pergunto a você, quando esse moleque for governador, presidente da república, ele vai ferir o povo? Ele vai fazer leis injustas? Ele vai sangrar o seu povo? Não, ele vai entender. Meu país é minha igreja. Minha cidade é minha igreja. Meus eleitores são minhas ovelhas. Como eu falei mais cedo, o nosso problema é que a gente acha que Jesus foi para a cruz só para salvar a alma. Ficou tão impessoal, irmão. Parece que a gente virou... Lembra? Aqui tem... Não sei se vai ter muita gente old school, os caças-fantasmas, lembra? Quem aqui é dessa época? A gente está parecendo caça-fantasma, irmão. O cara puxa lá a metranca das costas para sugar o fantasma do... A alma virou impessoal. Fomos evangelizar. Quantas almas se converteram? Como se fosse impessoal, como se as pessoas não tivessem nome, passado, presente, destino, dores, anseios. Então parece que para nós o plano de Deus não é objetivo, não é concreto, não é pessoal. O Pai se revelando ao Filho. Ficou por tabela, virou número.
Não, irmão, a nossa cosmovisão de fé é a coisa mais magnífica do mundo. Nós somos a única religião que Deus se tornou homem para salvar. Deus não quer o rito. Quase todas as religiões, o Deus é adorado por meio do sacrifício. Na nossa religião, o nosso Deus é o sacrifício. Então, quando o cristão vive o evangelho fora da igreja, coisa mais magnífica de se ver. Avivamento para mim não é vir para o culto e cair no poder. Avivamento para mim é viver essa mensagem domingo pela manhã, sendo a família que Deus quer que eu seja. Para mim, avivamento é ver a família no parque no domingo, porque entendeu o evangelho. Marido abraçando a esposa, os dois brincando, cachorro correndo, pai eu te amo, filho eu te amo. Porque rompeu e virou um pássaro. Mas o ovo decente, ó, não. Aleluia, glória. Uma vida longe de Deus, segunda a sábado. O ovo, olha o ovo decente. Segunda a sábado, autônomo. Raimundo. Sabe o crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Aí no sábado, depois da balada, ele fala, amanhã é ceia. Aí o remorso, domingo de manhã. Aí vai tomar banho já, Senhor, misericórdia, Pai, me lava com teu sangue, sei o quê. Para vir no domingo e dar a Deus o que não deu durante a semana. Aí xingou a semana inteira. Aí vai chegando perto da igreja, o ovo decente vai mudando até, aleluia, Néber, varão. Tu não falou varão na semana, tu não falou glória na semana, tu não falou vaso na semana, entendeu? Tu xingou a semana inteira. Então por que tu vai chegando perto da igreja e vai mudando até a voz? Vai abraçando um evangeliquez. Esse é o crente ovo decente. Mas a gente não foi criado para ser um ovo decente. Amém. Não que tenha um problema em ser um ovo decente. É bom, mas é momentâneo. Eu sou um ovo decente, criado para ser um pássaro. E minha casca precisa romper. E a casca não vai romper com hipocrisia. Sendo um na igreja que não é fora dela. Porque é o que eu sempre digo. Não sei como está aqui em Belo Horizonte. Em Brasília as pessoas procuram a igreja perfeita. Aqui também? Não? É? E é o que eu sempre digo, gente, para dessa ilusão, a igreja perfeita não existe, porque a igreja é o resultado daquilo que você é fora dela. Então, se você não vive com Jesus fora da igreja, domingo a igreja vai ser consequência daquilo que você não é. Se teve fofoca na semana, chuta, vai ter no domingo. Mas se teve santidade na semana, vai ter no domingo. Então, se 100 crentes que viveram para Deus na semana se encontrarem no domingo, ninguém segura a igreja. Mas 100 crentes longe de Deus na semana se encontrando no domingo, uma tragédia. Aí a gente culpa quem? A igreja, mas ela não existe. Ela é um prédio, ela é um CNPJ, ela é uma instituição diante do Estado, mas emocionalmente, espiritualmente, ela é resultado do que eu sou fora dela. Então, se eu quiser avaliar a qualidade de uma igreja, eu tenho que avaliar a minha qualidade. Então, você já se avaliou? Antes de culpar a igreja, fala com você mesmo. Lá em Brasília tem a onda dos desigrejados. Aí eles falam meio assim, eu não dizimo porque dízimo no Antigo Testamento era comida. Irmão, eu sou pacífico, mas na hora dessas tretas eu... Aí eu falo bem assim, interessante, eu nunca vi você dando um alface para matar a fome de alguém.
Dízimo era comida, nunca matou a fome de ninguém. É igual usar a graça para menos. Eu nunca vi isso. A Bíblia diz que Jesus é mediador de uma superior aliança baseada em superiores promessas. Como que eu posso afirmar que eu estou na graça e dar para Deus uma vida inferior que eu daria a Moisés? Se Moisés tinha um padrão para mim, se eu estou na graça de Cristo, eu não posso viver abaixo do que os discípulos de Moisés viveram. É como se as pessoas quisessem viver a graça de Deus como um passaporte para viver do jeito que querem viver. É o que eu sempre digo, o discípulo de Moisés parou onde? No dízimo, um exemplo, falando sobre contribuição. Então você não pode viver abaixo disso, é daí para frente. Então você pega o ônibus na parada que o discípulo de Moisés parou. Onde o discípulo de Moisés parou? No dízimo. Se você viver abaixo disso, você está dizendo que Moisés é superior a Jesus. Você começa aí, mas não há limite, porque Jesus é mediador de superior aliança, baseado em superiores promessas. Então, se eu quero viver como um crente pleno, se eu quero romper a casca do ovo, eu tenho que viver de maneira superior aos discípulos de Moisés. Eu não sei porquê, irmão, graça não é diminutivo, graça é aumentativo. Jesus Cristo disse que Moisés e a lei só puniriam o adultério. E o adultério é a concretização da traição. Jesus, na graça, disse que o desejo impuro, ou seja, o adultério emocional dentro de mim, não praticado fisicamente, já era pecado. Aí eu não entendo por que as pessoas usam a graça como patrocínio de autonomia. Mas é o que eu sempre digo. Quando os caras vêm discutir essa questão do dinheiro... Ai, não posso agachar, estou... Cirurgia. Eu falo bem assim, vamos encerrar o assunto. Coloque as provas em cima da mesa. Como assim coloque as provas? Crente bom tem história para contar. Crente bom tem testemunho. Você está certo no que você pensa? Estou. Coloque a prova em cima da mesa. Que eu vou colocar as minhas. Então, quem discute demais, tem prova de menos. Quem é fiel a Deus tem história de ontem, da semana passada, do mês passado e do ano passado. Então, quem está inventando muita moda, dízimo era comida. Se Jesus está grato, olha só, a igreja tem 21 séculos de história, com a exceção de Israel. Ninguém viu aquilo que o Sabidão viu. Então, se o Sabidão viu, Jesus está agradecido. Se Jesus está agradecido, Jesus está visitando você de graça. Então, prova para a gente que Jesus está grato a você. Bota aí na mesa, irmão. Bota para jogo aí as provas. Porque a Bíblia diz em Hebreus que o Senhor é presenteador daqueles que o buscam. Então, onde Jesus foi buscado, perseguido, amado, atraído, Jesus está interessado em se revelar àquela pessoa. Então, onde há um entendimento correto do Evangelho e de Jesus, Jesus se apresenta dando presentes inesperados. Aí eu respondo, eu prefiro ficar na Bíblia. Dela eu creio até na capa. Quero inventar nada. Porque se nem Jesus fugiu da Bíblia, por que eu vou? Deus meu, por que me desamparaste? Nem é criação do Senhor, é Salmo de Davi. Aí eu falo, se nem Jesus inventou a roda, por que eu vou querer inventar? Mas tem um livro
de um teólogo chamado Frank Schaeffer, filho do Frank Schaeffer. Viciados em mediocridade. Quem é o ovo decente? O cara que falou, tá bom. O cara medíocre é o cara mediano. Tá legal, é o morno. E quem é o morno? Aquele que fez alguma coisa. Mas o Senhor não quer que você faça alguma coisa. Jesus quer que você seja uma pessoa fora da curva. Uma pessoa extraordinária. E aqui eu não estou falando de autoajuda, eu estou falando de evangelho. Eu estou falando de ser usado pelo Espírito. Eu estou dizendo que você é a habitação de Deus no Espírito. Eu estou dizendo que você é filho de Deus. Eu estou dizendo que você tem a palavra do Senhor à sua disposição, habitando em você. Você tem a unção que vem do santo. Você pode pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você pode fazer a diferença nesse mundo. Então você não pode estar contente de ser uma pessoa previsível, que peca de segunda a sábado, pede perdão para participar da ceia, irmão. Que vida medíocre! É para você acordar e demônios recalcularem rota. É para você acordar e rota, céu e terra acontecerem. Jesus, os demônios se prostram ao teu nome. Aí o Senhor disse, eu vejo anjos descendo e subindo dos céus. Quando aqueles irmãos acordavam, o diabo dizia, eita lasqueira. E tinha que recalcular o Waze deles. E os anjos começavam a dar trabalho para o céu. Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas você quer ser o... Ou esse crente sem vergonha, que pede perdão só para participar da ceia, mas tem que pedir perdão mês que vem, essa é vergonhice, irmão. Deixa eu botar meu lado nordestino agora para funcionar. É sem vergonhice. Deixa eu falar para você, é falta de inteligência. Um crente pleno odeia ter que se arrepender de novo pelo mesmo assunto. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Então, se você está vivendo o Evangelho, até o seu pecado é novo, irmão. Não pode ser o mesmo de 10 anos atrás. Seu pecado era sexual há 10 anos. Hoje é orgulho de não ser pecador. Mudou. Ficou hipócrita. Oh, aleluia, eu sou santo. Pecou, entendeu? Mas é um novo pecado. Tudo se fez novo, então até o pecado tem que ser outro. Estou sendo irônico, tá? Não tem que ter pecado. Tem que buscar uma vida plena. Mas no mínimo, seu pecado deveria ser outro, não pode ser o mesmo do mês passado. Porque tudo está em mutação, em progresso, em mudança, santificação, edificação. Efésios 4, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, à medida exata do caráter de Cristo. C.S. Lewis disse, quando o Senhor diz, sede perfeitos, Ele está falando isso mesmo. Paulo escreveu aos Colossenses, aos Filipenses, dizendo, nós nos desgastamos no ministério para apresentar todo o homem perfeito. E vai no grego, é perfeito mesmo. Não é, eu acho que não é bem assim. Não é exatamente isso. Se Deus não disse o que queria dizer, por que não disse o que queria dizer quando escreveu a Bíblia? Porque a gente lê e diz, não é bem assim. Eu acho que é outra coisa. Se a Bíblia não está dizendo o que está dizendo, por que não diz o que queria dizer? Ué. Então, quando a Bíblia diz sede perfeito, é isso que ela está dizendo. E Deus não pode cobrar algo que Ele não te capacitou a viver. Se Ele está dizendo sede perfeito, é porque nós já temos ferramentas suficientes para sermos perfeitos.
quando eu digo detestar se arrepender, tem um arrependimento cósmico, eu chamo assim, que é o arrependimento do novo nascimento, ok? Mas os nossos arrependimentos são os micros arrependimentos, a tolice. Falei para os homens hoje mais cedo, para de ser burro, cara. Pecado é burrice. O cara está quase zerando o jogo, pertinho de zerar o jogo, faz a burrada que tem que voltar para o início do jogo de novo. Verdade. Que burrice, cara. Anos ali de fidelidade, de constância, de amor pelo Senhor. Há uma burrada, um instinto, uma noite. Tá. Aí tem que voltar de novo. Eu sou tentado da mesma maneira que você é. Burro eu não sou, não. Um crente que entendeu, detesta ter que se arrepender. Eu detesto me arrepender. Por isso que eu sou caladão fora do púlpito. Acho que já está na minha hora, mas se deixar eu vou até 5 da manhã. Amém. Porque amo falar do Senhor. Mas por que falo pouco fora do púlpito? Porque quanto menos eu falo, menos tenho que me arrepender. A Bíblia diz que na multidão de palavras existe uma multidão de pecados. Gente que fala muito, peca muito. Gente que fala muito, se tiver o Espírito Santo, se arrepende muito. Como eu odeio me arrepender, odeio falar. E só falo o necessário. Calado, para quando falar, o que fala é importante. E porque decidi não ser um ovo decente. Quero voar. Nem li o texto, né? Só foi a introdução, tá? Se abriu? Vamos lá. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que não mais tenha sede, nem precise vir buscar. Jesus disse: vai, chame seu marido e volta aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O restante do texto e a conclusão dele mostra que a mulher foi tão impactada, convertida, nasceu de novo, cheia do Espírito Santo e capacitada imediatamente ao ministério das boas novas. Ela voltou para a cidade de Sicar, evangelizou toda a sua cidade, trouxe todo mundo aos pés de Jesus, ao ponto que depois de 2-3 dias, a cidade rejeitou a mensageira e ficou com a mensagem. Nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, não precisamos mais de você, mulher, agora é com Ele. Então é muito interessante a gente aprender alguns passos aqui desse contexto. O primeiro ponto é o bloqueio cultural e teológico existente. Então, para você ser um ovo que vai virar um pássaro, você não pode ser um religioso previsível. Essa mulher estava meio-dia no poço, ou seja, ela está meio-dia no poço, já provava sociologicamente que ela não era uma mulher de credibilidade social. Uma mulher de respeito estaria no poço 7, 6, 8 da manhã. Uma mulher ao meio-dia no poço era uma mulher que não queria ser vista, porque a vida era complexa. Primeiro ponto. Você vai lidar com pessoas que aos olhos da religião vão macular sua reputação. E a nossa reputação está na cruz. Se a gente se preocupar muito com o que vão dizer, nunca faremos o que Deus quer que a gente faça. Ao ponto que os próprios discípulos, ao voltarem, foram pegar água e comida, se escandalizaram porque era uma mulher e era samaritana. Quem é o samaritano? É o judeu mestiço. É parte judeu e parte qualquer cultura não aprovada pelos parâmetros do judaísmo. Então, o samaritano para o judeu é um mestiço. Sul-americano com um europeu. Um exemplo. E o judeu julgava abominável. Então, havia um bloqueio cultural histórico ali. Envolvido que Jesus rompeu com um diálogo. A mulher quis falar sobre um monte de coisa. Jesus perguntou qual o nome dela, de onde ela estava vindo, para onde ela está indo. Então, o segundo ponto é, a gente tem que sair do assunto periférico e ir para o assunto central. Você quer um exemplo? Pastor, antes, como glorificar a Deus no trabalho? Fecha a Bíblia, por favor. Você não é pago para pregar, você não é pago para evangelizar no trabalho. Se eu fosse seu patrão, eu também mandava você embora. Então, não chame de perseguição o que não é. Você não foi chamado por Deus e nem é pago para ser um chatonildo. Família e amigos de trabalho são ganhos com Bíblia encarnada, Bíblia aplicada. Em casa, não adianta abrir a Bíblia se a Bíblia não habita nos seus hábitos. E não, no trabalho não adianta xeramanaias, Bíblia, politicamente ser contra as ideologias aí em voga, porque alguém vai perguntar para você, por que você chega atrasado? Por que você nunca sorri? Por que você não é gentil? Por que você xinga? Irmão, não dê bala para quem não é crente, não. Amigo de trabalho e família, o diabo sabe usar porque dá o tiro no lugar certo. Chega um... Lembra do Chaves? Eu vivi muito isso, crentinho. É o que você tem em casa.
se esforçando para glorificar a Deus, mas você deixou um lastro, aí vem o parente. E aí, crentinho, é isso que está aprendendo na igreja? Aí drena a sua força, drena a sua energia. Então saia do assunto periférico, venha para o assunto essencial. Você não foi chamado para discutir nada, você foi chamado para viver a palavra. Então talvez as pessoas não vão ler a Bíblia que você vai abrir, mas as pessoas vão ler a Bíblia que está nos seus hábitos. Que o versículo da Bíblia e o capítulo da Bíblia esteja encarnado nos seus comportamentos. Aí você vai minando as resistências. Nossa, pessoa gentil. Nossa, a pessoa não me vê como concorrente. Olha só, pastor, eu estou há 10 anos naquela empresa, eu vou sair porque não está me honrando. Chegou uma pessoa com 1 ano, foi honrada antes de mim. Deixa eu tentar ajudar você. Deus é o primeiro a abrir porta, o patrão é o segundo a abrir porta. Nem Deus, nem o patrão vai abrir a porta para alguém que não vestiu a camisa da empresa. Estava falando para o pastor Jorge hoje no almoço. Um dos principais problemas no brasileiro é que o brasileiro ama emprego e odeia trabalho. É por isso que você gosta de ser funcionário público. Não dizendo que é o mal de todos, mas boa parte, Brasília é o demônio dos ares, irmão. É o funcionalismo público. Porque amamos serviço e odiamos trabalho. Porque se eu estiver apaixonado ou não, o salário está na conta. Se eu atender bem ou mal, vou receber no final do mês. Então, ó. E quem não trabalha para a glória de Deus, não pode ser honrado por Deus. Então, por que a porta abriu para a pessoa com 1 ano e você está lá há 10? Porque ela encarnou o espírito da empresa. E você não, é simples assim. Primeiro a sair, último a chegar, não é cooperativo, vê todo mundo como concorrente. Você está aqui ou já evaporou em espírito? Então sai das discussões periféricas e vem para o essencial. O terceiro ponto é você dar a Deus a matéria-prima que Deus precisa para poder fazer o milagre. Tem crente orando para que Deus faça a coisa certa, enquanto você semeia a semente errada. Ó Deus, me prospera, sem as minhas sementes. Ó Deus, me santifica, sem a minha santidade. Ó Deus, transforma meu namorado, meu noivo, meu marido, mas não me use para isso. Deus, transforma a minha esposa. Aí Deus fala, ok, o missionário mais perto dela que eu tenho dorme com ela. E agora, José? Duas coisas denuncia crente infrutífero: criança e papagaio. Bote papagaio para falar e criança para falar, para você ver. Então as pessoas querem um milagre do qual elas não querem ser participantes. Então quando Jesus achou o coração daquela mulher, ele não precisou pedir a ela que dissesse a verdade. Cadê o seu marido? É a hora, irmão, de você botar, por mais feia que seja a sua matéria-prima, a matéria-prima na mesa. O que eu falei para os homens mais cedo. Não tem vítima no céu, nem vítima no inferno. Só protagonistas.
não há coadjuvantes. Ninguém pode dizer, fui abusado, porque a ação pode não ser sua, mas a reação sempre será a responsabilidade sua. Bota a matéria-prima para mim, ela diz, eu não tenho marido. Jesus elogiou, era um lixão, mas ela disse que tinha uma flor nesse lixão. Eu não tenho marido. Jesus disse, você disse a verdade. E aqui começou o milagre. Você disse a verdade. Sua vida está toda errada, mas você disse a verdade. E agora eu vou poder trabalhar. Davi pecou muito. Mas se abre a Bíblia, Davi é amado por Deus. Trono de Davi, casa de Davi, tabernáculo de Davi, chaveiro de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Está aqui? Você já leu na Bíblia algum livro que Adão escreveu? Uma oração que ele fez? Porque quando alguém que foi criado para ser protagonista quer viver como vítima, quer viver como coadjuvante, Deus não constrói a história. Adão acabou na hora que disse, não fui eu. E Davi começou na hora que disse, fui eu. Dê a Deus a verdade, por mais que ela seja feia. E Deus vai começar a trabalhar. E para encerrar, o último ponto. O Espírito e a verdade. O Espírito você já tem. Você ama a Deus. Concordamos com isso. Você é um adorador. Concordamos com isso. Mas a verdade? Cadê a verdade? Isso, olha, mulher, não vai chegar o dia que não vai ser mais geográfico a adoração. Não vai ser naquele monte, nem naquele monte. Não é de joelho, não é em pé, não é na igreja, não é fora da igreja. É no Espírito e na verdade. Espírito você tem. E a verdade? É o que nós podemos chamar de assimetria. Às vezes um cristão sabe condenar o pecado, mas não sabe viver em santidade. É assimétrico. E Deus quer o quê? Ei, não. Espírito e verdade. Você não pode punir um erro do outro e chegar em casa depois de um culto e cometer um erro tão igual, tão pior quanto. Cadê a verdade da sua adoração? O espírito da sua adoração você tem. Agora eu quero a verdade da sua adoração. Não é mais em Jerusalém. Não é em cima do monte, não é debaixo do monte. É em espírito, é em verdade. Sabe quando a minha vida foi transformada, eu, Anderson? Quando eu enxerguei que o meu pecado invisibilizava Deus. Me veio uma revelação do tipo, eu sou a vitrine do céu na terra. Se eu estiver em pecado, ninguém pode ver Deus. Mas se eu estiver em santidade, eu sou a transparência do reino na terra. Aí veio as lágrimas. Meu Deus, quantas mulheres eu não já feri. Meu Deus, quantas pessoas foram impedidas de ver o teu reino enquanto eu peco. Não era mais o egoísmo da minha salvação. O meu pecado tira a minha salvação. Não, o meu pecado tira a salvação do outro. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para ex-namoradas e pedir perdão. Se você perguntar para mim, pastor Anderson, qual foi o segredo do seu ministério? Colocar a verdade no espírito da minha adoração. Porque ter o espírito da adoração é fácil. E os cadáveres embaixo da sua adoração? Qual é a verdade? Reconhecer esses lugares e pagar a conta. Onde há arrependimento, lembra Zaqueu? Onde há arrependimento, há restituição. Você paga o boleto que você deve. Uma namorada minha não entendeu, dizendo, você está me ferindo de novo. Eu disse, não. Estou te ligando como homem de Deus.
Depois de 3 anos ela me encontrou e disse: eu entendi sua ligação. E eu quero te dizer que eu nunca conheci um homem de Deus como você. Obrigado. Em espírito, em verdade. Deixa eu falar um negócio sério. Deus está decidido, Deus quer. Deus pode. Mas céu e terra é como uma tubulação. O céu só vai vir para a terra se tiver desentupido. Então não é que Deus precisa, é que você precisa. Então quando você vem para a verdade, tubulação desentope. Aí o céu se torna fluido na sua vida. Você fala: eu amo Deus, eu consigo me arrepender, mas não quer viver em verdade. Um monte de máscara social, uma máscara na igreja, uma máscara no namoro, uma máscara em casa. Aí até você se confundiu quem você é de verdade. É o mal da geração da selfie. Nos viciamos tanto na nossa própria imagem que talvez não saibamos mais quem somos. E tudo que Deus quer é a foto original sem filtro. Sabe a pessoa mais bonita que Jesus viu em Pedro? Foi quando Pedro puxou aquela espada e cortou a orelha do camarada. Foi o momento mais autêntico da vida dele. Olha só, você não consegue ouvir ninguém na hora de uma briga. Nem sua mãe. Quem aqui já brigou? O sangue não sobe ao ponto que você fica... Se a sua mãe fala: filho, você não ouve ninguém. Então era um momento escuro no jardim. Homens chegaram para prender Jesus. Os apóstolos amavam Jesus. Pedro amava Jesus. Pedro puxou a espada. Irmão, ele não quis cortar a orelha do soldado. Ele quis matar o soldado. Foi o soldado igual no Matrix, ó, aqui, ó. Se o soldado não faz isso aqui igual o Neo, irmão, já era. A cabeça do cara ia embora. Então Pedro não disse: ô, dá licença, quero cortar a sua orelha. Não, Pedro puxou a espada e vup! E o cara que se esquivou e foi a orelha, mas era a cabeça do cara. Mas no meio dessa confusão, Jesus disse: Pedro. E a Bíblia diz que ele na hora parou. E diz: filho, quem usa a espada perece por ela. Guarde sua espada. Pegou a orelha, colou de novo. Vamos embora. Mas eu acho que Jesus sorriu, porque Jesus falou: finalmente esse cara desistiu da fake news. Ele foi ele de maneira grosseira. Agora eu tenho a foto original para botar o filtro ideal. Agora eu tenho quem Pedro é de verdade. Vamos lá. E como terminou a história de Pedro? Essa timeline. Esse cara truculento, grosseiro, nesse extremo, 2008, mas 2019, na outra ponta da mesma timeline, as pessoas perguntaram: esse homem de hoje não é aquele mesmo homem de 2008? Está escrito em Atos. E as pessoas disseram: é a mesma pessoa. E as pessoas concluíram, fora da igreja: então, verdadeiramente, Pedro esteve com esse Jesus. Desista da fake news e venha para good news. Curva sua cabeça, vamos orar.